Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Muito bom dia para você, bom dia Juazeiro, bom dia Petrolina, Vale do São Francisco, meu abraço, meu bom dia. Estamos começando mais um podcast da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos com o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Um abraço a você que nos acompanha pela Rádio Tropical Sat FM, na frequência 102,5 de Juazeiro da Bahia. Um abraço também a você que está navegando, nos acompanhando aí no YouTube, em Central de Adubos Oficial, nosso canal que leva o nosso programa para você todos os sábados. Hoje é sábado, 17 de dezembro de 2022. O sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora aqui em Juazeiro da Bahia. De acordo com o Serviço de Meteorologia, a probabilidade de chuva é de 90%, com um volume que pode chegar a 10 milímetros. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 27% e 65%, com ventos que podem chegar a 11 km por hora. A incidência solar do dia começou às 5h17 da manhã e vai terminar às 5h58 da tarde. Hoje é noite de lua minguante. Amanhã, domingo, o dia será de sol, com aumento de nuvens pela manhã e pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. De acordo com o Serviço de Meteorologia, a probabilidade de chuva é de 67%, com um volume que pode chegar a 8 milímetros. A temperatura oscila entre a mínima de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar varia entre 29% e 68%, com ventos que chegam a 12 km por hora. A incidência solar do dia vai começar às 5h18 da manhã e vai terminar às 5h59. E amanhã continuaremos com a lua minguante. Atenção produtor rural, atenção produtora rural, vamos saber como estão sendo comercializadas as principais culturas do Vale do São Francisco. Os preços são fornecidos pelo mercado do produtor de Juazeiro. Atenção, manga tome para o mercado interno está sendo cotada a 58 centavos o quilo. Manga palma também para o mercado interno, 87 centavos o quilo. Uva BRS Vitória, R$ 4,00 o quilo. BRS Núbia, R$ 5,50 o quilo. A uva Itália também está sendo cotada a R$ 5,50 o quilo. A uva Benitaca, R$ 4,50 o quilo. E a BRS Isis, R$ 4,00 o quilo. Tomate, R$ 67,50 a caixa com 26 quilos. Melão amarelo, R$ 2,10 o quilo. Melancia, R$ 1,00 o quilo. Cebola peira, caixa 3, R$ 127,50 a saca com 20 quilos. Cebola roxa, caixa 3, R$ 120 a saca com 20 quilos. Goiaba paluma verde, R$ 75 a caixa. Maracujá primeira, R$ 100 a caixa. Maracujá segunda, R$ 80 a caixa. Banana prata, primeira, R$ 2,23 o quilo. Banana prata segunda, R$ 1,62 o quilo. E a banana Pacovan, R$ 36 o cento. Programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos há 11 anos no mercado. São 8 lojas em Pernambuco, estamos em Petrolina e Petrolândia. Na Bahia, estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga e agora em Feira de Santana. E no estado de Sergipe, estamos na cidade de Itabaiana. E aguarde, em breve vem mais uma loja da Central de Adubos por aí. Já são mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste e a maior do Nordeste é diferente das iguais. Nosso tema de hoje é o uso do Algem para firmeza de fruto e shelf life. É isso, Bosco? Estamos aqui com Bosco Farias, ele é representante técnico de vendas, também engenheiro agrônomo da Oceana, que é quem representa, quem produz o produto Algem, né, Bosco? Bom dia. Bom dia, meu irmão. Com certeza, Ronaldo. Ele promove, o grande benefício e atributo desse produto é aumentar a firmeza do fruto e melhorar o tempo de prateleira dele nos supermercados. É importante isso, né? Muito importante, para quem compra e para quem vende também, né? Participando conosco também via internet, aqui o Ricardo Macedo, também da Oceana, ele é representante de desenvolvimento de mercado. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar participando.
Sempre é um prazer estar aí na região quando eu posso, né, em Petrolina, levando um pouco do que a gente vem aprendendo, né, com essas tecnologias, onde está, inclusive, o tema de hoje, que é o Algem da Oceana. Você está onde agora, Ricardo? Eu estou em Goiânia, Está em Goiânia. onde eu moro aqui há Fala 11 anos. Fala um pouco aí da Oceana, Ricardo. Onde é que fica essa empresa? Onde é que fica a fábrica? O principal produto é o Algem, né? Isso. A Oceana é uma empresa brasileira, hoje considerada uma multinacional, né, multinacional brasileira, que tem a base de produção primária de indústria no Maranhão, né, de onde vem, inclusive, a matéria-prima, né, que é a sua alga marinha. Na verdade, são fragmentos, né, que são utilizados aí como matéria-prima de alga já na fase morta, né, não a coleta da alga viva. A gente pode falar com mais detalhes sobre essa questão marinha, mas é uma empresa que produz, tem a sua área de jazida, tem a sua área de extração, a sua indústria própria, embarcação, tudo devidamente cadastrado, documentado, né, em plena operação, desde 2013, quando entrou no mercado, porém sua fundação foi próxima de 2006. Né, então, durante esse período, 2006 a 2013, todo o processo de legalizações, né, de documentos e tudo mais, e entrou na operação comercial em 2013, a nível de Brasil. Né. Já no Maranhão, ela já tinha alguns produtores ali, a partir de 2010, inclusive, um mega produtor, né, que é da empresa Risa, né, e a sua fazenda, que são mais de em torno de 60 mil hectares de área, já vem atendendo desde 2010, porém no mercado a nível nacional entre 2013, e eu particularmente comecei na Oceana como área técnica em 2013 também, embora eu trabalhasse com litotâmio desde 2004. Né, o meu doutorado foi, inclusive, trabalhando com essa alga marinha, né, como um estimulante para enraizamento, para absorção, nutrição e também como potencializador de fertilizantes no final vamos dizer assim, da colheita, a obtenção de produtividade e qualidade de fruto, no caso aí, Petrolina específico. Então, venho desenvolvendo esse mercado desde 2004, aí estou prestes a completar 20 anos. E a Oceana tem uma segunda base administrativa, né, que é em São Paulo, em Jundiaí. Então, basicamente é isso, eu fico a nível nacional, né, sediado em Goiânia, atendendo a equipe nacional, que inclui gerentes comerciais, a equipe de desenvolvimento técnico de mercado, representantes, lojas, né, parceiros em geral, consultores, e também a parte de pesquisa, né, então essa ligação com entidades e universidades e entidades de pesquisa científica em geral, onde já tive a oportunidade de fazer bastante trabalho, principalmente nos últimos 5 anos aí, incluindo Exalc, grandes outras universidades aí do Brasil. E aí na região também, né? A gente pode falar um pouquinho mais aí da experiência que eu já tive aí na parte de fruticultura. Começou quando aqui a experiência de vocês aqui com a Central de Adubos? Tem 7 anos. Acho que o Bosco... 7 anos. Uhum. Eu acabei, em 2013, eu conheci o Bosco, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci da Oceana, né, lá finalzinho de 2013, quando eu entrei, ele já estava também, e inclusive eu acompanhei o início também da parceria com a Central de Adubos e tive o privilégio de poder estar, inclusive, fazendo treinamento aí para a equipe de vocês. O que significa para vocês essa parceria com a Central de Adubos, já que hoje é a maior empresa do Nordeste no ramo? A gente sempre busca, né, como empresa, eu costumo dizer assim, produto técnico tem que ser oferecido de forma técnica, porém ele é técnico desde a sua origem até a ponta, né, até a comercialização e a utilização. Então nada melhor do que empresas, né, e parceiros com nível técnico, né, e com toda uma equipe com toda a capacidade de entender e levar a questão dos detalhes, né, de um produto técnico, de uma tecnologia dessa, ao produtor, transferir a tecnologia e levar os benefícios. Outra oportunidade bem interessante que eu tive aí foi alguns trabalhos com o consultor Newton Matsumoto, também, né, com Algem aí em uva, né, mais de uma safra, inclusive, aí onde a gente teve resultados bem positivos, né, nessa questão da qualidade de fruto, do shelf life, etc. Não tenho acompanhado muito ultimamente,
nos últimos tempos aí na ponta aí, a questão a nível de campo, mas estou sempre à disposição aí do Bosco, do Breno, né, que é o gerente comercial aí na região, e também da parceria e dos seus vendedores e seus clientes. Inclusive, Newton vai dar um depoimento para a gente aqui dentro do programa, viu? Mais para frente ele vai dar um depoimento para a gente sobre essa parceria, sobre o uso do Algem na manga. Ou melhor, na uva, porque Nilton ele é consultor na área de uva, né? De uva. Eduardo Ferraz também vai dar depoimento na parte de manga, né? Então eles vão falar aqui sobre o uso do Algem nessas duas culturas, especificamente. Eu conheci os dois, inclusive tive também o privilégio de fazer uma palestra uma vez aí para um grupo, né? Um grupo grande de produtores, né? Inclusive na presença dividindo o palco, vamos dizer, dividindo o palco com o Newton Matsumoto. Então, é sempre uma honra estar me dirigindo aí ao mercado tão rico e produtivo da fruticultura aí do Vale do São Francisco. Maravilha. A gente vai continuar conversando, viu? Fica aí para a gente continuar a conversa, tá bom? O Bosco, agora nosso tema de hoje, explora um pouquinho, explica um pouquinho aí o uso do Algem para firmeza de fruto e shelf life, eu falei certo a pronúncia é essa? Ele é um produto que, para quem trabalha com fruticultura irrigada e para uma cultura que é vendida em prateleira, em supermercado, tipo a uva e a manga, quando um supermercado desse compra uma uva e uma manga e tem uma alta resistência de apresentação no supermercado, vai ser bom para o produtor, que vai ver uma fruta firme, né, consistente, né? E para que, no caso do supermercado, quando ele pega essa fruta com resistência, ele não vai ter perdas, né? Ou seja, as frutas o risco de apodrecer e ter problema no momento que está lá na gôndola do supermercado, isso diminui bastante. Então, ela ganha uma maior durabilidade. Durabilidade. A palavra é essa, durabilidade. Ou seja, quanto maior a durabilidade dela na gôndola, né? Ou seja, o supermercado vai estar ganhando, porque vai estar comprando uma fruta firme, né? E o produtor também vai estar, o produtor não, o consumidor, quando comprar essa fruta e consumir, ele vai perceber que essa fruta está firme, consistente, vai estar crocante, vai estar com uma certa resistência, né? E acaba a fruta, ela vai estar apresentando todo o potencial, né, de qualidade que ela tem. Então, o Algem é um produto que o grande benefício dele é isso, permitir essa firmeza, essa resistência do fruto após a colheita, né? Para quem trabalha com exportação, então, é uma mão na roda, né? É fundamental. Fundamental, não pode deixar de aplicar o Algem. E outra coisa, um outro benefício também que ele promove, além dessa firmeza pós-colheita, a firmeza no período da colheita. Porque quando chove muito, chuvas acima de 80, 100 milímetros, ele evita que essa baga da uva, principalmente na uva, desgrane, né? Então ele também dá essa firmeza, essa resistência da baga após uma chuva de 80, 100 milímetros, entendeu? Então essa firmeza não é só no pós-colheita, é a firmeza também no momento da colheita. Evita que a uva desgrane, ela solte do cacho. Solte do cacho. E aí, se soltar já era, né? Já era. Perdeu. Perda total. Então é um produto. E quem faz isso na planta é o cálcio, né? O cálcio é um nutriente que promove essa firmeza no fruto, né? Só que o Algem não é só uma fonte de cálcio, né? Tem outros benefícios que aí eu vou deixar para o meu amigo lá, o Ricardo, comentar mais na frente aí. Tá certo, então. E como é que é aplicado? Ele é via foliar? Ele é aplicado via solo. Via solo. Geralmente a gente recomenda, tanto na uva quanto na manga, nós recomendamos 50% da necessidade do cálcio que a planta precisa na poda e os outros 50% no início da florada, da necessidade de cálcio que a planta precisa. Então, por exemplo, se a planta precisa de 500 quilos de Algem, né? Você bota 250 na poda e 250 na pré-florada. Podou, já aplica logo. Podou, você já faz ou após poda ou antes da poda. Nessa fase aí, você faz a adubação de fundação e coloca 50% da necessidade de cálcio, né? Se a necessidade for 500 gramas por planta,
você bota 250 gramas no período de poda e 250 gramas no início da florada. No início da florada. Então, 2 vezes por safra Duas é vezes por suficiente. safra. 2 vezes por safra é suficiente. Ele supre totalmente a necessidade do cálcio e dá à planta essa firmeza do fruto, tanto da uva quanto da manga. E na manga tem um outro grande detalhe, isso já tem vários trabalhos sendo observados. Aquele produtor que faz o uso contínuo do algem na cultura da manga, ele chega a zerar o colapso interno do fruto, né? Que é um problema muito sério na cultura da manga, ou seja, a polpa da manga fica meia mole, né? Que isso aí é provocado por um desequilíbrio entre cálcio e nitrogênio, né? E gera esse problema do colapso interno do fruto. Ele chega a zerar esse problema. E o algem, ele evita isso. Evita isso na cultura da manga. Na cultura da manga. Além da firmeza que ele dá na manga, ele evita, praticamente ele zera o problema do colapso interno do fruto. Ô Ricardo, e aí, além do cálcio, que outros benefícios então o algem tem para essas culturas? Eu diria assim que nos últimos 18 anos, né, a campo, né, apresentando e também ouvindo, né, a gente sempre trabalha com os feedbacks aí da ponta, né, a gente costuma falar que essa é a única fonte de cálcio vegetal, tipicamente vegetal de uma planta, né, uma planta marinha. E uma planta marinha da água do mar, embora não seja do mar, não tem a questão do problema do sódio, esse é só um detalhe, né, que seria um problema, não tem esse problema. A gente fala que é uma fonte de cálcio vegetal. O que isso é? Qual o grande diferencial, vamos dizer, disso, né? É de planta para planta. Então, acho que nada mais de fácil reconhecimento para uma planta que precisa comer, vamos dizer assim, né? A palavra reconhecimento é de forma bem simples. Na verdade, existem sinalizações, até nível molecular, de entendimento ali que aquele íon precisa estar dentro da planta e nada melhor do que esse íon já ter uma natureza vegetal, né? Esse é um ponto, e inclusive não só a parte mineral, né, onde está o cálcio, né, está o magnésio, então micronutrientes também, a gente tem uma fração orgânica intimamente ou naturalmente ligada, né, base de aminoácidos, sacarídeos, né, até alguns traços de hormônios naturais, né, provenientes dessas algas. Então, a gente tem em ordem de 4 a 5% de substâncias orgânicas. Então, você tem uma ligação mineral com o carbono orgânico ali naquele ponto tão íntimo, isso quando é liberado no solo, a planta, além de entender que aquilo vamos dizer assim, uma comida mais do que pronta, né? Aquilo também faz parte do reino dela. E fora isso, está levando toda essa parte orgânica em adição. E outro ponto importante é que não é só o cálcio, como o Bocho já comentou, né? O cálcio está em torno de 32%. Quando a gente fala em reconhecimento, facilidade de absorção, a palavra talvez bem adequada aí chama-se biodisponibilidade, né? Ele é altamente disponível para absorção. E não só absorção, colocar exatamente onde a planta precisa. Então, aquele entendimento daquela comida, vamos dizer, muito pronta e muito íntima dela pela sua natureza vegetal, e a demanda do cálcio ela é simplesmente o tempo todo, né? Desde o processo vegetativo, ao crescimento de folhas aí, e ramos pós a poda, e também depois vem a parte floral, a parte da formação de fruto, a estruturação de fruto, né, a integridade do fruto, e no final vem a questão aí da durabilidade pós-colheita e tudo mais. Tudo isso está ligado a uma natureza diferenciada vegetal, vamos dizer assim. E ela tem mais de 60% de outros componentes, né? O cálcio 32 é o elemento mineral, é o macronutriente, né, de maior concentração, porém tem, vamos dizer assim, outros grupos de substâncias, né, e inclusive condicionadores de solo. Então existe uma complexidade bem interessante de coisas, né? Complexidade que eu digo assim, é complexo no sentido de muitas coisas, né? Muitas coisas ricas. E isso faz toda a diferença no ambiente do solo, no ambiente da raiz, como um condicionador de solo, como um melhorador do ambiente da rizosfera, que é a região próxima à raiz. A parte microbiológica é favorecida, efeitos estimulantes à planta por essas questões dessas substâncias orgânicas que eu comentei, e também a questão nutricional. Então, note que, assim, embora a gente está falando aqui do cálcio e da nutrição, existe pelo menos mais 3, 4 ou 5 benefícios agregados, e para a planta ela acaba se beneficiando de toda essa riqueza. Isso tudo graças a uma planta que cresceu no fundo do mar, fragmentou e deixou ali nos seus ramos, né, são como talos, são como pequenos galhos, né,
realmente uma riqueza, vamos dizer, organomineral muito interessante e que, em geral, as plantas se beneficiam muito. A gente está falando aí de frutas, eu trabalho aqui no Centro-Oeste com cereais, tem o algodão, cana-de-açúcar, outros frutos, né, como tomate, hortaliças, enfim. Então, a gente tem realmente um benefício assim, unânime, eu diria, entre em qualquer situação de solo, de planta, com esses benefícios. Esses benefícios a gente chama de pilares. Né? Então, tem pelo menos 4 pilares. É o pilar da nutrição, o pilar do condicionamento de solo, o pilar da melhoria da eficiência dos fertilizantes, que são aplicados ali também, o pilar do estímulo a micro-organismos, que são fundamentais, e ainda um 5º pilar, que seria o efeito fisiológico para a planta pelas questões orgânicas. Então, a gente pode dizer que, embora ele seja registrado como fertilizante para a nutrição, tem aí várias outras funções e benefícios para as lavouras em geral. É um produto bem completo, né? Bem completo e nada melhor do que a planta, né, para nos dar esse retorno, né, de resultados, e depois o retorno econômico para o produtor. Realmente muito interessante e muito gratificante trabalhar com a tecnologia desse tipo. O Bosco, qual é a matéria-prima principal do Algem? Fala aí, Ricardinho. Que é usado na fabricação do Algem? Explique aí. Então, a matéria-prima é 100% fragmentos de algas marinhas, nós chamamos algas do tipo litotâmino, né? Litotâmino é um gênero desse tipo de algas que crescem se enriquecendo o tempo todo, é um crescimento constante, crescimento e fragmentação constante no fundo do mar. A região do Maranhão é lá onde ele cresce, desenvolve, fragmenta e deposita, né? É altamente rica em nutrientes e isenta, né, de contaminantes, até pela distância de 50 quilômetros da costa, onde está a região de crescimento e deposição. Também tem a questão de luminosidade ali bem forte, está bem próximo à linha do Equador, uma boa temperatura da água do mar, que não é fria, né? Então tudo isso favorece ao crescimento e ao enriquecimento. Uma vez que isso é trazido para o continente, né, através do navio próprio, embarcação, tem uma coisa interessante também lá, que é o processo de secagem feito totalmente ao natural. É semelhante a gente chama de terreiro de secagem de café, né? Numa área concretada, eles ficam ali durante algumas horas, esse material, e aí não precisa submeter isso a um forno, por exemplo, de alta temperatura, o que desintegraria a riqueza orgânica. Então a gente consegue preservar isso através da secagem natural, depois isso é guardado, né, embalado em silos, né, ou galpões de lona e tudo. E o processo depois é a moagem, né, a moagem dessa matéria-prima, no caso do uso na fruticultura, o algem em pó, e uma outra tecnologia é o produto em suspensão líquida, que também, inclusive, lançamos aí, a primeira vez em 2014, eu não esqueço, a forma líquida também para usar via fertirrigação, né? Para outras culturas tem a forma granulada e tem outras composições físicas, mas pensando no HF, aí então seria isso, né? Uma base organo-mineral de uma planta. E só um parênteses rapidinho para a questão ambiental, a parte viva lá no fundo do mar, alguns milhares de hectares de área, é uma alga vermelha, né? Então aquela área viva vermelha, ela é preservada, né? A embarcação nem chega próximo. Então ela cresce, fragmenta, a corrente marinha carrega, né, e deposita numa região separada, e é nessa região, e isso há uma renovação, tem todo o processo ambiental, estudo, né, e um manejo, né, de ciclagem para poder ter isso abastecendo o tempo todo. Tem uma área hoje aí de centenas de milhões de toneladas que compõem essa jazida, eu diria, da jazida da oceano. Só para você entender, o produtor entender, é um navio que se desloca do continente a 50 quilômetros da costa, e o navio, me corrija aí, meu amigo Ricardo, se eu estiver errado aí, ele tem como se fosse um aspirador, tem um aspirador de pó, aí essa mangueira é lançada ao mar e ele aspira toda essa alga litotâmine, né, e é aspirada e trazida para dentro do navio. Chegando no navio, quando ele atinge a quantidade que o navio suporta, ele volta ao continente, é tirado do navio e passa por um processo de secagem natural. Depois que ele seca, ele passa por um moinho, onde se transforma no algem. Então é um produto natural. Natural, né? Natural e de origem vegetal. Quando o Ricardo comentou, isso é extremamente importante,
Quando você fornece cálcio à planta de uma fonte que não é natural, né, que é um adubo químico, né, que passa por todo um processo químico de produção, é diferente de um produto que você de origem vegetal, que é muito rico em cálcio e em outros elementos, e quando ele entra em contato com a raiz da planta, que é de origem vegetal, ou seja, a absorção, a aceitação desse nutriente próximo da rizosfera, que é a região onde fica a raiz, a planta acaba absorvendo ele com mais facilidade, ou seja, a gente até brinca no dia que é dipirona na veia. Algem, quando você coloca no solo, a planta ele é altamente disponível para a planta e aí faz todo o benefício que o produtor que faz uso dele aqui na região sabe que é um produto muito diferenciado. E essa alga, ela cresce novamente? A máquina vai lá, tira, ela tem um período que ela se regenera? Fala aí, Ricardo. Sim, não, o crescimento chama indeterminado, né? Ele é constante. Então, como é um material que se solidifica, ele cresce, seriam como se fossem galhos, né, de uma planta, assim, vermelho, e com a movimentação da corrente marinha ele quebra muito facilmente e é levado. E ali volta a crescer outra estrutura e ela continua a vida dela. Então é esse material. Tem um exemplo que a gente dá, até tem um vídeo institucional que a gente fala, é um processo semelhante às folhas que caem de uma árvore. Né? Então a árvore está preservada e as folhas vivas também. Aquelas que caem são utilizadas para a fabricação de um fertilizante. No nosso caso é a mesma coisa, são fragmentos que caem e esses são usados aí lá na indústria para fabricação. A alga litotame é a principal matéria-prima do Algem, então. Do Algem. 100% a alga litotame. Assim, além de natural, é vegetal e é renovável, né? É sustentável, vamos dizer. Toda a operação se torna sustentável. E tem o registro do IBD, né? Além da certificação, vamos dizer, no Ministério da Agricultura é o primeiro passo, né? Aliás, a parte ambiental são vários registros e certificações que precisam para operar numa área e tudo, né? Aí quando chega no continente, produziu, tem que receber o registro, a formalização, né? Que é no Ministério da Agricultura como fertilizante. Então ele é classificado como fertilizante no Ministério da Agricultura pela Instrução Normativa 39 de 2018, está ali enquadrado, né? Porém, ele é de uma fonte diferenciada. A gente costuma dizer que ele é o único fertilizante nos 160 e poucos que existem nessa instituição normativa, ele é o único ali vegetal mesmo. Sabe? E o que nós gostamos de usar um outro termo, e se desculpa se alguns termos que eu gosto de acrescentar, é sem efeito colateral. O Bosco comentou dos efeitos dos adubos químicos, ou adubos industriais, ou adubos sintéticos, ou adubos industriais, a forma que queira falar, né, ou convencionais. Normalmente ele tem algum efeito ácido, algum efeito salino, né, algum efeito... Tem um nutriente, mas tem um preço a pagar, vamos dizer, para a planta ou para a bactéria, micro-organismo no solo, que é um efeito normalmente tóxico. É um efeito colateral normal. E esse simplesmente não tem. Até porque é uma planta que tem tudo assim, em termos vegetais, tudo muito bem estabilizado. Então isso é um prato feito para a sua refeição e performance. Né? A gente costuma dizer que o Algem é uma fonte de cálcio, é a única fonte de cálcio do mercado que não traz efeito maléfico nenhum, nem ao solo, nem à planta. Por ser um produto natural, orgânico, natural. Não oferece. E para quem exporta, então, é um produto que deixa mais à vontade o produtor para enviar seus frutos para o exterior, né? Porque existe uma exigência dos mercados. E ele é usado também para a saúde humana. Fala aí, Ricardo. Onde ele é usado para a saúde humana? Também serve para os seres humanos? Com certeza. Fala aí, Ricardo. Sim, não. O conceito da biodisponibilidade é a disponibilidade para qualquer ser vivo conseguir acessar, né, e colocar, né, assimilar o conteúdo que está ali. Então, ele, não, sem dúvida, para qualquer ser que ingerir ou absorver, tá aí. E uma coisa também que é importantíssima é a questão dos biológicos, dos micro-organismos. Né? Por que é importante? Porque assim, não estou querendo nem
puxar muito porque eu comecei, né, mas eu comecei isso lá em 2006, né, onde eu fiz o doutorado, eu misturei, eu trabalhei, eu estou me associando com um produto contendo bactéria para a rizosfera de feijão, um produto biológico, vamos dizer assim, e teve um resultado, assim, uma explosão, vamos dizer, muito maior desse micro-organismo na presença do que na ausência. E nos últimos 4 anos, 2018 para cá, a Oceana fez aí vários trabalhos envolvendo micro-organismo. Hoje, é uma das grandes tecnologias, ou biotecnologias do mercado, aí, trabalhar com bactérias e fungos, bioinsumos, né, produtos biológicos ou microbiológicos, né, justamente com bactérias e fungos em geral. Então, depois disso, de 2018 para cá, tem trabalho da Oceana na Exalc, com o pessoal só o pessoal que trabalha com microbiologia, com micro-organismo. Exalc, a Universidade de Rio Verde, aqui é o Unívia, aqui em Goiás, a Fundação Mato Grosso e a UIMA, do Mato Grosso, Instituto Mato Grossense do Algodão. Então, são trabalhos assim, 4 aí, de peso, né? A Exalc, hoje, a faculdade aí, da USP, né? Com o professor Fernando Andreotti, esse trabalho foi feito, ele viu que ativou os micro-organismos do solo, está lá a conclusão, aliás, foram 2 trabalhos do professor Fernando Andreotti, na Universidade de Rio Verde com o professor Hércules Diniz, também associando com produto biológico, a base de micro-organismos, ele potencializou esses produtos biológicos que tem no mercado, a base tem várias bactérias e fungos usados, na Fundação Mato Grosso com a doutora Rosângela, no IMA com o doutor Rafael Galbieri. Estou citando aqui 4 pesquisadores de peso de grandes institutos associando com micro-organismo. No caso lá não foi com fruticultura, mas assim, bactéria e fungo é usado hoje, né, na rizosfera, no solo, até mesmo pulverizado na planta, em todas as culturas, né? E não só dos produtos biológicos, potencializador dos biológicos, mas potencializador também da parte microbiológica do solo, da fração microbiana que está ali no solo, na rizosfera. Isso é muito interessante, porque ele está hoje chancelado por essas entidades de pesquisa como potencializa micro-organismo, é um fato, né? No momento que o mercado de micro-organismo cresce, né? E todo mundo respeita, hoje tem as tecnologias, as metodologias, de bioensaios, né? Avaliação da atividade microbiológica do solo. Então é bem interessante. Eu tive a oportunidade em 2019 de apresentar o trabalho da Exalc no Congresso Brasileiro de Ciência do Solo em Cuiabá, como palestrante, né? Justamente mostrando esse tipo de benefício, que ele não é inerente a uma cultura só, né? Lá foi feito no milho, mas pode ser qualquer ambiente de raiz. Isso tem hoje um peso muito grande também. E é um benefício muito claro, né? Uma raiz mais viva, com maior quantidade de vida ali em volta, ela dá condição para a planta produzir melhor também, e com melhor qualidade. Maravilha. Desculpa se eu estendi nesse ponto, era um parênteses. Tá ótimo, tá ótimo. Eu vi aqui também que ele é rico em magnésio, né? Tem um pouquinho de magnésio. Tem um pouquinho de magnésio. O Bosco, como é que ele deve ser aplicado? Antes ou depois da irrigação? Quando é melhor aplicar? Não, ele deve ser aplicado... primeira aplicação dele é na adubação de fundação. Geralmente essa adubação de fundação, geralmente o pessoal faz antes, no caso da uva e no caso da manga, geralmente antes da poda. Mas pode ser aplicado também após a poda, né? De forma manual. Ele não deve ser aplicado na fertirrigação. O algem é aplicado manualmente, jogando uma certa quantidade, planta por planta. Em cima do solo. Não precisa cavar. Não, joga e depois faz uma breve incorporação. Né? Uma incorporação bem rasa, não precisa ser uma incorporação profunda. E aí repete essa operação no período da pré-florada. Da uva ou da manga. Ele serve para outros produtos também, outras fruteiras, por exemplo, melão, melancia? Para tudo, para você imaginar, para tudo. A gente está falando aqui mais da uva e da manga. Que são os principais mercados aqui, é onde tem um encaixe muito bom, mas ele pode ser muito usado em tomate, em melão, melancia, goiaba principalmente, que é uma fruta que geralmente é colhida e colocada num contentor e ela tem uma fragilidade muito grande após a colheita. Então, ele vai aumentar a resistência do tomate, vai aumentar a resistência da melancia, do melão, da cebola, da goiaba, da acerola, porque ele trabalha de uma maneira que ele aumenta a resistência da parede celular do fruto, né? Não só da parede celular, mas da parte toda interna do fruto. Ou seja, vai ficar um fruto resistente, né?
Então, basicamente é isso. A recomendação dele, no caso de uva e manga, a gente recomenda 50% no período de poda e os outros 50% na pré-florada. Na goiaba, a gente é bem parecido, 50% na poda e 50% na pré-florada. E no caso da acerola, que é uma cultura que está colhendo todo mês, a gente recomenda jogar 200 a 250 gramas por planta mês. Todo mês você joga um pouquinho. E no caso do tomate, do melão e cebola, a gente tem que jogar no período da adubação de fundação. Aí joga toda a necessidade que a planta precisa de cálcio. Se a necessidade do cálcio no melão, na melancia, no tomate for 500 gramas por hectare, aí você joga 500 quilos por hectare, você joga 500 quilos por hectare no período de adubação de fundação. Ele é vendido em embalagens de quantos quilos? 25 quilos. 25 quilos. Sacro de 25 quilos. Tá. E qual é o prazo de validade do produto? A Oceana dá quanto tempo? Geralmente é 2 anos, né, Ricardo? Mas assim, pela formalização, mas ele Pela não formalização, tem... uns 2 anos, mas ele não tem prazo assim determinado. Tem porque a legislação exige, mas é um produto que não tem o risco de passar 2, 3 anos e ter problema, né? Para quem compra. É um produto natural. Recomendado para todo mundo usar. Para todo mundo usar. E é só benefício, Josenão, só benefício. É um produto que eu já entrei em 2013 também na Oceana, tem um bom tempo, já vou fazer aí, o ano que vem vai fazer 10 anos, né? É 10 anos? 10 anos. Isso. E a gente todo mundo que usa, ele não volta, ele não deixa de usar. O produtor que usa o Algem, ele não deixa de usar o Algem, porque ele percebe o valor que o produto tem. E na Central de Adubos, em todas as lojas você encontra, Todas né? as lojas. Agora estamos em Feira de Santana. Feira de Santana já recebeu a carga dela semana passada. Foi, né? Você que está aí na região de Feira de Santana, já pode ir na Central de Adubos adquirir seu Algem, né? E na Central de Adubo de Feira de Santana tem uma particularidade. Ele tem o Algem pó e tem o Algem granulado. Qual é a diferença? Para quê? O Algem granulado, ele passa por um processo, né, que transforma esse produto em pó em grãos, né? Que para a região de Feira de Santana, a aplicabilidade, né, de forma granulada é mais eficiente, né? Por que isso? Porque, por exemplo, lá não tem irrigação, é água da chuva. Então, se você jogar ele em pó e não irrigar em seguida, pode vir um vento e carregar, entendeu? Então, com o grão, a aplicabilidade dele é melhor. Ambas as fórmulas são A mesma coisa, coisa. Só muda a formulação aplicação dele. em solo. Um é pó e outro é granulado. Uma pergunta que veio aqui, ó, de que forma o Algem traz benefícios para o pós-colheita? Acho que você até já falou no início do Já programa, falei, né? aumenta a durabilidade resistência. da fruta, né? Aumenta a resistência da Em fruta. quanto tempo? Vamos fazer uma comparação aqui. Eu não usei o Algem. Uma uva minha vai durar quanto tempo e quanto vai durar com o Algem? Ricardo, me corrija se eu estiver errado aí. Quando a gente fez um trabalho, tem um certo tempo já atrás, com uva, uma uva colhida, ela se permaneceu intacta, sem nenhum problema, até 60 dias na câmara fria, sem problema nenhum. 60 dias? Chegou a dar 60 dias, não foi isso? Foi 50 ou foi 60 dias? Foram 2 avaliações, avaliou com 30 e... Não, foi feito com até 30 e com 60, mas ele chegou até com 60. A uva era colhida, colocava numa câmara fria e a gente avaliava como estava aquela fruta 60 dias após a colheita. Então, ela praticamente não teve alteração nenhuma, né? Nossa Senhora. Então, imagine para quem compra no supermercado, né? Que compra uma certa quantidade, a demanda dele acaba não tendo condição de comprar tudo, aí passa a fruta para outra semana, e aí não vende, aí tem que jogar a fruta para mais para frente, e a resistência da fruta está ali, firme, né? Sem causar dano para o supermercado e também para o produtor, que vai observar que aquela fruta tem uma resistência na gôndola do supermercado muito boa. Então, para quem dá até para você pegar seu produto e estocar se o preço estiver um pouco abaixo, né, do mercado. Não, quem tiver câmara fria, sim, né? Quem tiver câmara fria, né? Lógico, não faz isso, deixa lá. Mas é um produto que dá essa resistência.
Isso já é comprovado já ao longo desses 10 anos que a gente está aqui no mercado. Ô, Ricardo e Bosco, por ser um produto que é extraído do mar, do fundo do mar, usando o navio, usando uma tecnologia mais apurada, não encarece muito o custo da empresa, não, da fábrica? E aí, Ricardo? Como é? Desculpa, eu não consegui. Por ser um produto que é retirado usando navios, outra tecnologia, tirando do fundo do mar, não encarece mais o produto, não, na fabricação? Bom, eu não sei exatamente o preço que é praticado aí, né? O preço final ou o custo da Custo de produção. Porque em geral, isso aí, até porque você trabalha com volumes grandes, a gente está falando de um navio de 500 toneladas por viagem, né? Então, como tem um volume, não é uma operação, eu diria, barata, porém ela é diluída, o custo é diluído no volume, vamos dizer assim. Então, o preço do quilo, o preço do saco de 25 quilos, porque um navio desse, para ele sair do continente para fazer extração, ele não pode ir lá para extrair 100 toneladas, ele tem que chegar lá para extrair o máximo da capacidade dele, entendeu? Então, quanto maior for a quantidade extraída, menor vai ser o custo, né? Menor vai ser o custo. Vai ser o custo. E você me disse que ele tem benefícios humanos também, né? Como é que pode ser? Não usa esse mesmo não, né? Não, ele uma parte da empresa vende para ração animal, né? Para quem cria galinha de ovripostura, ele aumenta a resistência da casca. Quando a galinha come a ração com a alga litotame, esse cálcio que contém no notame aumenta a resistência da casca do ovo da galinha. Sim. E também é usado na saúde humana para quem tem problema de osteoporose, né? Né, Ricardo? Tem o segmento vegetal, o segmento animal né, e humano. Tratamento de água também, e na área humana tem um parceiro, vamos dizer, que produz, e é em cápsula, para uso humano. Repetindo, né, aquela questão da disponibilidade. Então, o fato de ser vegetal e esses nutrientes estarem ligados com uma base orgânica, vamos dizer, da alga, isso é muito facilmente liberável e assimilável. A absorção e a assimilação são quase praticamente imediatos, né? E isso vai parar no lugar certo, né? No caso da uva, aí, vai parar lá na composição, na estruturação de fruto, evitando esses problemas da manga ou melhorando a qualidade aí da uva. No caso do ser humano, vai parar onde é o problema? É ósseo, né? Pensando no cálcio, ele vai fazer essa composição. Tudo graças à facilidade de absorção e deslocamento e ser colocado no lugar certo. Então, assim, essa questão de problemas ósseos aí, pessoas de mais idade principalmente, é bem usado. Embora o litotame em cápsula, ele não é por idade, não tem limitação por idade. Ele é recomendado para qualquer faixa etária, digamos assim. Tá. Nosso tema é o uso de algem para firmeza de fruta e shelf life. O que é shelf life? Explica para a gente. Fala aí, Ricardo, explica aí tecnicamente. Não, o shelf life é o tempo de duração, né? Eu entendo aí de prateleira, né? A gente avaliou aí até 60 dias garantindo essa qualidade. Nesse mercado de fruta, isso é fundamental, de produtos perecíveis, vamos dizer, em geral, né? No HF, né? Nos hortifrutos, isso aí é fundamental. Você tem um produto que tem uma longevidade. Falou, José, no início do programa, a questão da exportação. Sim. Imagine o produtor de uva, o produtor de manga que exporta essa uva, essa manga lá para a Europa, no mercado inglês, citando um exemplo. Então vai ter um período que essa fruta vai ser colhida, vai ser colocada na câmara fria, ela vai ser resfriada, vai passar por um período de resfriamento, depois vai sair da câmara fria, vai viajar, se for para um porto de Salvador, vai pegar 500 quilômetros em um contêiner resfriado. Esse contêiner chega no porto de Salvador, entra no navio e passa mais alguns dias em navio, né? A depender da localidade, é mais uns 20 a 30 dias de navio. Chegando lá na Europa, sai do navio e vai para os supermercados. Então, imagine você um produtor que não usa algem. O risco de ele ter uma fruta
com baixa resistência é muito grande. Mas o produtor que usa o Algem de forma correta vai ter esse tempo de pós-colheita com a maior resistência do fruto, com a possibilidade de chegar lá no mercado europeu com uma qualidade muito parecida com a uva que foi colhida. Então, o Algem proporciona isso, né? Hoje eu digo, a gente bate no peito e fala, o Algem é a única fonte de cálcio que dá realmente a firmeza e o melhor tempo de pós-colheita, tanto para a uva quanto para a manga. Então, se por acaso chegar lá uma uva, vamos supor, se o comprador lá, o que está importando, encontrar pelo menos uma baga podre, você já perdeu boa parte do seu produto. Não, você né? Por exemplo, se for a uva, ele perde o valor, né? Se o cara que está comprando lá fora abre a caixa e vê uvas podres, é uma uva de baixa resistência, é uma uva que teve problema. E com o uso do Algem, né, ele vai evitar esse tipo de problema, ele vai aumentar essa resistência do fruto, vai melhorar essa qualidade de pós-colheita. Então é um grande benefício do produto, é o grande atributo do produto. Quantos dias leva, tu sabe dizer, um navio daqui do Porto de Salvador até a Europa, por exemplo? Varia muito de mercado para mercado, é de 20 a 30 dias. Tudo isso? Depende da onde vai ser desembarcado, né? Então é um certo tempo, né? Por que então não se exporta de avião? Também se exporta, só que é muito caro, né? Fica muito caro. Quem tiver pouco produto não vale a pena. É muito caro. Hoje, esse ano está sendo um ano muito desafiador, porque o custo dos fretes marítimos e também de locação de contêiner aumentaram muito em função da pandemia, né? Então, quem vai exportar esse ano teve uma elevação de custo muito grande com relação a frete marítimo e também locação de contêiner. Esse frete é pago pelo produtor? Não, o produtor está no preço, né? Tem que pagar, né? Tem que pagar, né? Tem que pagar. Então tem que ter competitividade, tem que ter qualidade, tem que ter produtividade, tudo isso. Vamos ouvir aqui 2 gênios na consultoria que estão aí usando o Algem e estão tendo bons resultados. O primeiro, Nilton Matsumoto, que é consultor em uva, né? Meu grande mestre, Niltinho. Nilton Matsumoto, vamos ouvi-lo então. Sou Nilton Matsumoto, trabalho com uva desde 86 aqui no Vale de São Francisco. Nós utilizamos o Algem pó exatamente para dar uma resistência maior pós-colheita e maior firmeza de baga. Dentre as fontes de cálcio que nós utilizamos, o Algem pó tem tido bons resultados para a cultura da uva aqui no Vale de São Francisco. Algem, soluções do mar para o campo. Aí Nilton Matsumoto, consultor em uva, ele que está aí usando o Algem, onde ele dá consultoria nas empresas, ele recomenda o Algem. E outro que dá consultoria também, é considerado um dos maiores consultores na área de manga, é Eduardo Ferraz, que também está usando aí o Algem nas culturas que ele orienta os produtores. Então vamos ouvir agora o Eduardo Ferraz. Como nós trabalhamos com a cultura para exportação, o cálcio tem uma grande importância na cultura devido à questão da resistência pós-colheita, firmeza de polpa. Normalmente nós utilizamos algumas fontes de cálcio, dentre elas o Algem, que é um cálcio de uma solubilidade muito boa, tem uma granulometria bem interessante que faz com que haja uma reatividade boa do produto no solo, além da composição rica em cálcio, magnésio e outros elementos importantes para a cultura. Normalmente nós utilizamos na fase de produção e em algumas situações também na fase pós-colheita, quando nós queremos aumentar a saturação de cálcio e também de outros elementos no complexo de troca. Algem, soluções do mar para o campo. Tá aí, nada melhor do que 2 consultores renomados para dar o depoimento de que o Algem dá bons resultados, né? Com certeza, são consultores bem conceituados, de grande credibilidade e que são conhecedores do produto Algem, né? E são usuários também. Ricardo, o que mais você poderia nos acrescentar sobre o Algem? É uma tecnologia diferenciada que, até reproduzindo um pouquinho a frase do Bosco aí, quem começa a usar não deixa de usar. Né? Quem experimenta, quem conhece, vê o benefício final, não volta atrás. Então, esse acho que é um ponto vamos dizer assim, decisivo, né? A planta, se o produtor voltou a usar e não deixou de usar, é porque a lavoura dele mostrou
em performance, de produtividade e qualidade, né, em performance da planta, e no caso aí pensando na qualidade mesmo, essa questão pós-colheita e tudo mais, o shelf life. E para mim esse é o grande case de sucesso aí. A gente apresenta, estuda, desenvolve, aprimora, né? Ninguém sabe tudo, mas a gente aprende um pouquinho a cada ano aí o que passa. Mas ele realmente surpreende pelos resultados positivos e temos depoimentos aí, experiências fantásticas de campo com resultados realmente muito positivos. Tá certo. Bosco, o que você pode nos acrescentar mais sobre o Algem aí? Uma coisa que eu sou fã dele, e quem visita as lojas da Central de Adubo em Juazeiro e Petrolina, no balcão de cada vendedor tem um mostruáriozinho onde tem um recipiente que a gente colocou o Algem, para o produtor ver, comparado com os outros concorrentes do Algem. É o grau de pureza desse produto. Ele tem um alto grau de pureza, quando você compara ele com um concorrente, você vê quanto mais branco a alga litotame, mais puro ele é. Então, uma coisa que impressiona e é um grande diferencial, porque quando você extrai esse produto do fundo do mar, pode vir areia, a própria areia do mar, a areia marinha, pode vir outros produtos nessa aspiração, né? Porque é tipo um aspirador, então pode vir nessa aspiração pode vir. Então, a tecnologia que a Ceona aplica nesse processo de extração não permite essa contaminação. Então, o grande referencial, além de ser um produto rico em cálcio, magnésio e mais de 50 alimentos, ácidos orgânicos, né, aminoácidos, ele é um produto de um altíssimo grau de pureza, ou seja, o produtor está comprando um produto de alto nível de qualidade. Então, quando eu falei há pouco instante que quem usa o Algem não deixa de usar ele, porque ele dá essa segurança para quem compra. Pô, produto, eu uso, gosto e a gente percebe isso, não só quando a gente colhe, mas no visual da planta, a planta fica uma planta mais vigorosa e também um solo, ele também ativa toda a parte microbiológica do solo. Então, é um produto fantástico. A gente estava falando do posicionamento aí dele na uva e na manga, que é após a poda, né? Na pré-florada, né? Eu vou repetir em cada cultura. Sim. No caso de uva, a gente recomenda usar 50% dele no período de poda e 50% na pré-florada, da necessidade de cálcio. Então, se o produtor de uva precisa jogar 500 quilos de Algem, né, de cálcio por hectare, 50% usa na fase de poda e 50% na pré-florada. Essa mesma recomendação a gente pode adotar para manga e para goiaba, né? A manga, podou a manga, usa 50% do Algem, os outros 50% na pré-florada. No caso da goiaba, a mesma coisa, 50% na poda e 50% no início de flor, né? E a acerola, você aplica todo mês você usa 200 gramas por planta, né? Aplicações manuais. No caso da cebola, do melão, do tomate, da melancia, são culturas do ciclo mais curto. De ciclo curto, você faz uma aplicação por safra na adubação de fundação. É suficiente. É suficiente. Ele começa a ser, ele tem uma curva de liberação que quando você aplica ele, até os próximos 90 dias, ele vai liberando cálcio na solução do solo para a planta absorver. Entendeu? Então é um produto, Josenaldo, que é exclusivo Central do Adubo, né? Uma coisa que a gente não comentou, é exclusivo Central de Adubo. Quem quiser aplicar o Algem vai ter que ir na Central. Né? Na Central de Adubo. É uma parceria que já deu certo, está dando certo e a gente vai trabalhar para continuar muitos e muitos anos com essa parceria de sucesso. Ele ajuda a segurar a flor também? Porque segurar a flor ajuda. A flor ajuda. Com certeza, o cálcio, o magnésio são nutrientes que ajudam toda a fisiologia da planta, né? Então é um produto que realmente... Às vezes acontece de que por algum estresse que a planta passe, né?
Aqui a gente chama de pecar a flor, né? A flor murchou, morreu. O algem, ele evita. Os frutos vão abortar e aí pode causar um dano econômico ao produtor. Então ele ajuda também no pegamento. O cálcio é um elemento dentro da planta que tem vários benefícios. Ele ajuda na formação do tubo polínico, ele ajuda na formação do grão de pólen, ele ajuda na divisão celular, ele ajuda na firmeza do fruto, no enchimento de fruto, né? E é um produto, é um nutriente essencial, né? Tanto é que ele é considerado como um macro nutriente, né? E é um produto diferenciado. Quem deixar de usar vai estar correndo um grande risco, né? Com certeza. Tá certo, então. Quero agradecer aqui a presença de vocês dois, o Ricardo, que está aí em Goiânia, Ricardo Macedo, ele é representante de desenvolvimento de mercado da Oceana. Muito obrigado, viu, Ricardo, por participar com a gente aqui pela primeira vez. Eu que agradeço e fico à disposição. Se vocês precisarem, pretendo em breve e pessoalmente na região, onde eu tenho o maior prazer de ir sempre. Pronto, pode nos fazer uma visita quando vier por aqui, viu? O Bosco Farias, engenheiro agrônomo, representante técnico de vendas aí da Oceana, trabalha aqui na região de São Francisco. Se algum produtor tiver dúvida ainda, é só rever nosso programa no YouTube, né? A gente fica lá para ele ver e rever quantas vezes quiser, né? E eu também sou produtor, né? Eu sou produtor de uva e manga e a gente faz uso desse produto há 10 anos. Então, a gente não é só vendedor de soluções, né? A gente costuma dizer que vendedor agrônomo do agronegócio não é vendedor de produto, a gente é vendedor de soluções. A gente provém soluções responsáveis e sustentáveis para o produtor. Você fala com propriedade, né? Você está utilizando. Modestamente a gente conhece produto porque a gente, além de ser vendedor de soluções, de consultor de venda, a gente é produtor. Então isso dá uma certa segurança quando a gente recomenda, porque a gente faz uso mensal desse produto, né? Isso. Como eu colho uva todo mês e eu podo uva todo mês, então a gente acaba usando esse produto todo mês. Então eu já tenho praticamente 20 anos que eu sou produtor, né? Meu filho mais velho tem 20 anos, são 20 anos que eu tenho de produção de uva. Então E aí esse tempo todo? Desses 10 anos eu já faço uso do algem. Então é um produto que eu seguramente afirmo, para mim é a melhor fonte de cálcio do mercado e a mais barata. Mais barata? A mais barata. Mais um benefício para o produtor. Mais um benefício para o produtor. Nesse tempo que a gente está aí de instabilidade financeira, já Com certeza. Não vai onerar muito os custos da produção, né? E sendo vendida por uma grande empresa que é a Central do Adubo. E os vendedores da Central de Adubos também podem tirar as dúvidas do produtor, né? Com certeza, é uma equipe muito capacitada, tanto a equipe de campo quanto a equipe de vendedores internos. Tá certo, Bosco. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, por ter vindo dar esses esclarecimentos aqui para os produtores rurais. O programa da Central para o Campo está aqui para oferecer esses benefícios aí ao produtor rural, que muitas vezes não tem condições de pagar uma consultoria, né? Não, com certeza. Estamos aqui à disposição. Para os que têm e para os que não têm. A informação é para todos. Estamos aqui à disposição e o que precisar da Oceana e de mim como um responsável técnico comercial aqui no Vale de São Francisco, a gente está totalmente à disposição. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. A você que nos acompanhou aí na Rádio Tropical Sat FM 102,5 de Juazeiro, nosso muito obrigado, um ótimo final de semana para você. A você do YouTube também, obrigado pela companhia. Se o Senhor Jesus nos permitir, a gente está de volta no próximo sábado, às 9 da manhã. Um bom dia, um ótimo final de semana e mais uma vez agradecer a nossa equipe que trabalhou no programa de hoje. Muito obrigado a vocês. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical Sat FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.